próximo jogo entre Atlético Mineiro e Sport Recife. Olha, é muito mais do que só os 90 minutos em campo. É a história de dois clubes que vivem em realidades totalmente opostas. De um lado, a gente tem uma potência já consolidada. Do outro, um time que está literalmente lutando para sobreviver. Vamos entender o que realmente está por trás dessa partida. É exatamente isso. De um lado, a potência do Atlético Mineiro, o Galo, e do outro, o Sport Recife, o Leão, em pleno modo de sobrevivência. Esse duelo acaba sendo um retrato, um espelho das desigualdades que marcam o nosso futebol hoje em dia. Mas para a gente entender de verdade o que está em jogo agora, a gente precisa dar um passo atrás, olhar para o passado. Qual é a história desse confronto? Será que o domínio sempre foi de um lado só? Vamos ver. Bom, se a gente olhar o histórico geral de 57 jogos, a coisa fica bem clara. O domínio do Galo é nítido. São 25 vitórias do Atlético contra 12 do Sport. Os números não mentem, né? A vantagem, historicamente, é mineira. Só que futebol não é só estatística, né? O Leão, mesmo em desvantagem no histórico, já conseguiu umas vitórias, assim, esmagadoras contra o Galo. Essas goleadas são aquele lembrete clássico de que dentro de campo tudo pode acontecer. Agora, a maior diferença entre Atlético e Sport talvez nem esteja no campo, talvez esteja no dinheiro, nas finanças. É aqui que o abismo entre os dois clubes fica gigante, fica evidente de verdade. Para ter uma ideia, segundo o Transfermarkt, o valor de mercado de todo o elenco do Atlético é impressionante, quase 97 milhões e meio de euros. E o do Sport? Pois é, em comparação, o elenco inteiro do Sport vale 39 milhões e meio de euros. Fazendo uma conta rápida, o time do Atlético vale quase 3 vezes mais. Essa diferença de grana é um fator que hoje define muita coisa no futebol moderno. E o problema financeiro não para só no valor dos jogadores, não. Se a gente dá uma olhada no relatório financeiro oficial de 2024 do Sport, a situação parece ainda mais preocupante. Presta atenção nessa frase, que veio direto dos auditores independentes no relatório. Eles disseram: não expressamos opinião sobre as demonstrações contábeis do clube. No mundo das finanças, isso é um sinal de alerta gigantesco. Para simplificar, é como se um engenheiro se recusasse a dar um laudo sobre um prédio. Por quê? Porque as fundações são tão duvidosas, tão problemáticas, que ele nem consegue começar uma avaliação séria. É um sinal de incerteza profunda sobre a saúde financeira do clube. Certo. Mas como essa crise financeira toda se traduz para o desempenho do time dentro de campo? A situação atual no campeonato mostra que a conexão é bem direta. A tabela do campeonato não deixa nenhuma dúvida. Enquanto o Atlético está ali, tranquilo, no meio da tabela, o Sport amarga a lanterna, sabe? O rebaixamento está batendo na porta e forte. E o momento recente dos times só reforça essa diferença. Se a gente pegar as últimas 5 partidas, o Atlético conseguiu 2 vitórias. Já o Sport, nenhuma. O momento dos dois não poderia ser mais diferente. Então, com tudo isso em mente, o que é que está em jogo de verdade nessa partida? Para cada um dos clubes, a resposta vai muito, mas muito além dos 3 pontos. Para o Atlético, uma vitória significa firmar a posição na tabela, talvez sonhar com uma vaga em competição continental e, claro, manter o embalo para a próxima temporada. Agora, para o Sport, a luta é muito mais básica, muito mais fundamental. É uma batalha desesperada pela sobrevivência. É jogar pela dignidade para honrar a camisa no meio de uma das piores crises da sua história. No fim das contas, esse confronto é um retrato perfeito do futebol moderno e deixa a gente com aquela pergunta no ar. O dinheiro sempre vence? A lógica, os números, tudo apontam para um lado. Mas a gente sabe que a história do futebol é escrita por resultados que ninguém esperava. Resta saber qual vai ser o capítulo escrito dessa vez.